Ana, por favor. Faço sim. Então vamos elevar os nossos pensamentos até o Criador, também até Jesus, mentalizando a imagem de Jesus em nossos pensamentos, em nossa mente. Vamos pedir para que essa reunião se encaminhe da melhor forma possível e que nós possamos tirar dela o maior proveito com os exemplos que aqui serão deixados durante o nosso estudo. E vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E assim seja. E com as bênçãos de Jesus, iniciamos a nossa reunião de estudos de hoje. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, Ana. Bom, amigos, então, boa tarde a todos, né? Estamos aqui mais um domingo, ganhando o nosso tempinho da nossa tarde, estudando essa maravilha que é o Evangelho do Cristo, sobre a ótica da doutrina espírita. Nós vamos continuar hoje intercalando nossos estudos, né? Que agora a gente está nesse modo intercalado. Então, hoje nós vamos estudar, continuar o Evangelho de Lucas, na questão do louvor dos anjos e testemunhos dos pastores. É uma continuação, é o capítulo 2. Na semana passada, nós estudamos o versículo 10 e o versículo 10 só, desse capítulo 2. Então, nós vamos estudar hoje o 11 e, se der tempo, também o 12, que aí a gente já acabaria. Mas sem pressa também, tá bom? Bom, o Ramon tem feito os resumos para nós, mas nós estávamos conversando, né, Ramon? E a gente achou melhor, assim, até no resumo, deixar pro pessoal também retomar esse resumo, fazer esse esforço, porque é bom que todo mundo pode dar sua colaboração. Então, nós vamos começar assim com essa nova forma de iniciar o estudo. O resumo todo mundo pode colaborar também, tá? Então, eu Ô, gostaria de ver Hernani, com vocês. Oi? Hernani, Oi, então, Ana? deixa eu falar uma coisa. Então, foi intuição, porque eu orei muito e na quinta, na Joana de Anjos, o quê? Tem algum telefone tocando. Ah, tá. Então, na quinta, no Joana de Ângeles, eu sou encarregada, né, de fazer o resumo. E eu tive a intuição, essa mesma de vocês. E quinta-feira, agora passada, nós já começamos assim, compartilhando com todos a elaboração do resumo. Fica tão rico. Legal, isso Eu mesmo. gostei muito, muito. A Marlene também gostou. Não sei se o pessoal todo, como um todo, gostou, mas eu penso que ficou muito bom, vai ser ótima essa ideia. Ah, tá vendo? Tá tudo ligado, ó. Então, vamos fazer dessa forma, então. Bom, a semana passada, então a gente leu lá. Disse-lhe, porém, o anjo: Não tenhais medo, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo. Bom, nós começamos a falar então nesse versículo sobre o medo. Quem lembra de alguma coisa aí que a gente falou sobre o medo? Semana retrasada, na verdade. Lembra de alguma coisa? Lucélia, Silvia, eu lembro que a Silvia estava, a Lúcia, o Ramon. Bom, eu não estava, mas
Se quiser, eu posso dar palpite. Pode sim, sem dúvida. Bom, o medo é uma emoção. E no dizer dos espíritos, é uma emoção das mais negativas possíveis, desde que em excesso, porque ela é uma emoção natural e que, inclusive, nos preserva a vida, né? É pelo medo que nós nos mantemos pela lei de conservação. Mas ele, em excesso, ele prejudica, ele é muito prejudicial. E chega a prejudicar a nossa saúde mental e a nossa saúde física, porque é uma emoção e, como toda emoção, é visceral. Por que que ela é visceral? Porque ela provoca sensação nos órgãos. Então, o nosso coração, diante de uma situação de medo, ele dispara, nós suamos frio, a respiração fica curta, a adrenalina aumenta e nós estamos preparados para a fuga, para a paralisação ou para a luta. Mas é um alarme que soa normalmente. Agora, quando nós permitimos que esse alarme dispare constantemente, aí é que está a chave da questão. Aí é que nós vamos desequilibrar a nossa mente, o nosso organismo e vamos partir para o estabelecimento de doenças físicas e mesmo mentais. O que eu sei sobre o medo é isso aí, por enquanto. Deixar o pessoal falar agora. É joia mesmo. Nós falamos do medo, assim, mas a Ana deu uma aprofundada muito boa, né, de uma questão geral do medo, porque o medo ele está ligado à lei de conservação, né? Imagina vocês se a gente não tivesse medo. Provavelmente nós não estávamos aqui. Porque se você não tem medo, você pega um carro, se ele vai até 200 por hora, você vai acelerar até 200. Como a gente tem medo, você vai até uma determinada velocidade que você sabe que é segura e que a lei também autoriza, né? E isso em vários aspectos da vida, numa discussão, se você está discutindo aí, né? Espero que a gente não esteja mais nessa fase, mas estiver discutindo com uma pessoa que é muito mais forte que você tem que ter a razão de saber que ele é muito mais forte e se possível, até correr, né? Agora, se você não tiver o medo, como é que faz? Você vai morrer mesmo, não tem jeito. Alguém vai te assaltar, como é que vai fazer? Você vai ter que levantar a mão e falar, não, pode levar. Então, ele está bem ligado à lei de conservação. Mas, porém, também existe o mau medo e o bom medo, né? No nosso caso aqui, a gente está falando do bom medo, né? Os pastores tiveram a visita de um anjo e esse desconhecido apareceu à noite para eles, né? E trouxe uma mensagem. Então, imaginemos nós, né? Mesmo sabendo da questão da sobrevivência da alma, da comunicação dos espíritos, imagine você estar lá no meio do pasto, lá pastoreando as ovelhas, e aparece um ser falando uma mensagem. Então, naturalmente, o medo aparece, toma conta. Mas nesse caso foi um bom medo, né? Que ele trouxe uma consequência boa, que a gente sabe que foi os anjos pediram para eles levarem essa boa nova até as pessoas que o Messias já tinha nascido. Mas teve mais coisa aí. Quem lembra? Então, Hernani, e esse medo não é aquele medo que paralisou, muito pelo contrário. Isso é importante a gente destacar, porque, como você bem disse, foi um fenômeno do invisível, do que eles não conheciam na época, né? Apareceu lá para eles, então, assim, eles não se sentiram confortáveis, de repente, olhar aquilo lá. Mas o que aconteceu? Eles partiram para a ação.
apesar desse medo, que deveria ser o correto e nortear até a nossa vida. Mesmo ao sentir medo de alguma coisa, de alguma situação, você tem que avaliar os riscos, as suas chances, traçar a estratégia e partir para a ação. Porque senão ficaremos a vida toda, a encarnação toda, estagnados, com medo de tudo, medo de sair de casa, medo de ler um livro, medo de buscar novos horizontes, e esse medo não é salutar. Os pastores não, tiveram medo, mas enfrentaram o medo, ouviram e rumaram lá para a manjedoura, para a caverna, onde o Cristo menino foi anunciado o nascimento dele. Então, acho que é bacana a gente ressaltar isso. Muito bacana, Lúcia, principalmente porque eu lembro que você fez esse comentário, e esse bom medo que eu disse, né, que você mesmo explicou muito bem. Ele se transformou em coragem, em ação, né? Ou seja, ao mesmo tempo que ele fala medo lá, mas parece que foi um medo só inicial, que ao mesmo tempo esse medo teve uma carga que virou coragem, coragem que agora nós estamos com o Messias encarnado e a Boa Nova chegou. Maravilhoso. Eu lembro também que a Lucélia fez comentário, que a Silvia, que o Ramon. Pessoal, a Helena está de volta aí também. Que bom, Helena, estávamos com saudade sua. Quanto tempo você não nos prestigiava com a sua presença. Seja bem-vinda, tá? Oi, Nani, muito obrigada, eu agradeço. Eu que tenho que agradecer. Obrigada. Imagina. Ramon? Eu ia fazer o comentário do Victor, que ele fez, que marcou bastante. Ele falou que vai entrar daqui a pouco, eu vou falar na frente dele. Ele falou que a gente não pode ter medo de nos transformarmos, né? E esse símbolo desse medo que os pastores sentiram diante do incerto seria o mesmo medo que a gente sente diante dos ensinamentos, né? Que a gente tem que se jogar nesses ensinamentos para viver eles, mas a gente tem medo de fazer isso, porque a gente tem que abrir mão desse mundo que a gente está acostumado a viver, dos sentimentos que a gente está acostumado a nutrir. E, no fundo, a gente tem um pouco de medo disso. Achei muito interessante, sinto isso na minha vida, né? Outra coisa que ele falou é que no amor não há medo, né? Que a gente tem medo quando a gente tem pouca fé, né? Quando a gente sente medo, a gente fica cego e paralisado, né? A gente fica fechado num buraco e a gente não consegue ver a luz. Então, achei muito marcante. E até ele trouxe a fala de... ele fala assim, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, né? E o conhecimento liberta a gente do medo, né? Porque ele acaba ajudando a gente a fazer subir esses degraus que vão tirando a gente do medo e fazendo a gente avançar, né? Vai dando motivo e sentido para a nossa fé que impulsiona a gente, né? Ramon, e essa vai ser a tônica, né, do cristianismo, né? O medo, os cristãos, quando realmente compreende, né, e vamos usar aquele termo que é usado, mas é pouco compreendido, quando se converte, né, que às vezes a gente vê essa tradução, ele não tem medo. Eu tô dando uma lida, né, nos Atos dos Apóstolos, que nós vamos começar a estudar, e eles não tinham medo. Chegava uma ordem lá, que ó, a gente tem que levar vocês na presença do governador, vamos lá. Chegava lá, eles tentavam fazer com que os cristãos entrassem em contradição, e eles não entravam, e eles falavam pelo Espírito Santo, e não tinha jeito, porque não tinha medo, gente. Igual o Ramon falou, quando existe amor, não tem medo, né? Esse medo que a gente conhece. Parece que a Lúcia levantou a mão, gente, pode pegar no gancho aí, tá bom? Não, eu só ia fazer uma pergunta para os amigos. Será que essa palavra está certa nesse contexto? Era medo mesmo ou era uma desconfiança frente a um fenômeno que eles não compreendiam? Porque, assim, a gente tem que lembrar que foram muitas traduções dos textos sagrados. Então, assim, esse medo
Quando você fala aí dos cristãos primitivos, realmente, eu acho que aí é o medo mesmo. Eles não tinham medo de enfrentar. Eles entravam nas arenas para serem comidos pelas feras, né? Aí realmente é medo, é pânico. Agora, nesse contexto aí dos pastores, eu acho esse medo uma palavra não adequada. É uma opinião minha, pessoal. Talvez um assombro inicial, junto com uma certa desconfiança. Porque o medo, imaginando assim, eles sairiam correndo. Quando você tem medo de alguma coisa, você sairia correndo. Eu não sei se essa tradução, assim, a mim não me convence muito. Então, assim, eu não sei se os amigos concordam. Posso? Ô, Lúcia, eu vi um pouquinho diferente esse medo, porque é o seguinte, primeiro é o anjo que fala assim para ele, ó, não tenhais medo, né? E pelo que a gente estudou, os pastores estariam com medo, por exemplo, de ir lá e ver Jesus. Porque se ele é o Messias, o que todo mundo esperava, ele estaria numa casa de gente abastada, né? Ele estaria envolvido por pessoas de poder muito grande, pelos rabinos, e como eles eram tidos até como uma possibilidade, né? A gente discutiu bastante isso, como impuros, né? Ou como pessoas muito simples, eles tinham medo de ir até lá e não serem bem recebidos, de não poder ver o Messias, como o anjo estava pedindo para eles irem. Então, quando ele fala assim, não tenhais medo, depois ele explica por que eles não teriam que ter medo. Porque aí ele fala que Jesus estava enfaixado e estava na manjedoura. Ele traz os sinais de que Jesus estaria numa casa de gente simples. E aí, por isso, eles não precisariam ter medo, que eles seriam bem recebidos, né? Então, eu entendi esse medo dessa forma. E até por isso, o símbolo que o Vitor identificou casa bastante, porque eles estavam com medo de ir lá e conhecer, né? E a gente também tem esse medo, né? Claro que a gente vai conhecer aquilo que nos convida para mudar o que a gente é, né? A gente também fica com esse medo. Legal, vamos seguir uma ordem, porque a Lucélia pediu a palavra, depois a Silvia, depois o Iris, depois a Ana, tá? Vamos ouvir a Lucélia primeiro, por favor. Realmente, a Lúcia tem razão em levantar essa hipótese, porque eles falavam o aramaico, não é? O hebraico. O hebraico. Aramaico, desculpem. E todos os escritos foram escritos em grego. Quer dizer, passar a palavra da língua original para o grego é uma mudança. Então, a gente não sabe o sentido original da palavra. E que palavra grega foi usada no lugar? Então, existe esse detalhe, né? Porque quando os evangelhos foram escritos, foram todos no idioma grego, não é? Então, a gente tem que ter o cuidado para entender o contexto real da palavra, né? Mas, como também foi lembrado, né, os israelitas eram tinham uma herança de pastores, não é? Então, eu imagino que a metáfora aí de toda essa colocação seria mesmo no contexto de ficaram assombrados e também ficaram receosos, realmente, porque de se aproximarem daquele que iria mudar o destino da nação de Israel como o futuro rei e que ia livrá-los da escravidão, da pobreza. Então, realmente né, uma coisa assombrosa, né? No caso, né? Então, é o meu ver também, né? Legal.
Muito bom, Célio, obrigado. Silvia, eu vou passar a Silvia, depois a Ana, depois o Antônio Carlos, pela sequência, tá bom? Silvia, fica à vontade. Eu vejo esse medo de uma forma mais simples. Eles eram pastores, estavam lá cuidando das ovelhas durante a noite. De repente aparece uma luz e a voz. Então é natural que eles sentissem medo. E eu penso que esse medo é o mesmo que hoje as pessoas sentem dos fenômenos espíritas. Quanta gente não fala que não faz o coen porque tem medo, ou não frequenta uma sessão mediúnica depois de fazer o coen, é claro, por causa disso, que tem medo da presença, de sentir a presença dos espíritos. Então, eu acho que esse medo, na minha cabeça, é uma coisa mais simples mesmo. É legal. Eu também tive essa primeira impressão dessa forma. Mas vamos ver que os amigos vão colaborar aí. Tá muito rico o nosso estudo, nosso resumo, tá? Ana, você levantou a mão na sequência? Sim. Olha, pegando aí a linha das duas, da Lúcia e da Silvinha, né? Para a Lúcia, eu devo dizer o seguinte: o medo é uma emoção natural. Então, é natural que eles sentissem essa sensação de medo. E ele não apenas paralisa, mas ele também nos deixa preparados para uma situação de luta ou de fuga. No caso, os pastores optaram pelo bom combate, porque eles saíram anunciando o que viram, certo? Então, eles partiram para a luta. Mas que luta? Aquela do bom combate. Como diz Paulo, né? Vamos combater o bom combate. E, segundo o Miri Lopes, é um dos 4 gigantes da alma. Vejam bem, hein? O psicólogo Miri Lopes classifica o medo entre os 4 gigantes da alma. Então, eu vejo como uma situação natural, uma condição natural, esse medo que eles sentiram. E foram proativos. Diante do medo, eles não se paralisaram, não se detiveram. Agiram com proatividade. Ainda bem, né, Ana? Porque aí saiu divulgando a boa nova já para todo mundo. É isso mesmo, que bom. Antônio Carlos, chefe, está com a mão levantada. Ô, Hernani, primeiramente, eu queria te perguntar o seguinte: será que eu peguei o texto errado para divulgar? Porque eu peguei o que estava lá no grupinho, Louvor dos Anjos e Testemunho dos Pastores. Era esse mesmo? Esse mesmo, esse mesmo. Aqui não tem a palavra medo. Na nossa tradução que a gente colocou aqui, tem. Ô, Tonho, não, é porque a gente colocou lá do versículo 11 e 12. E aqui ainda é o resumo, a gente está falando dos anteriores. Ah, é o resumo. Tá bom. Estamos no resumão. Então eu estou por, filho. Aí, no caso, gente, é uma coisa natural. Você está acostumado a ver espírito, né? A gente que está vivendo aí na doutrina 40, 50 anos, se você vê um espírito aí, você pode até assustar, né? Mas é uma coisa natural. Eles ficaram meio deslumbrados, assombrados, deslumbrados. Talvez até mais deslumbrados, né? Agora, os espíritos, eles não queriam esconder nada. Inclusive porque Jesus foi muito profetizado, né? A vinda dele foi profetizada ao extremo, né? Para que ficasse confirmado que era ele. E assim mesmo, teve uma parte que não acreditou, né? É isso aí, gente. Beleza, chefe, obrigado. Bom, nós também falamos, acho que do medo alguém tem que falar, a Luciele está com a mão levantada, Antônio Carlos, mas acho que é da vez anterior, né, se não for mim.
Acho que sim. Nós falamos também sobre eis que vos trago boas novas de grande alegria. Falamos também da alegria, né? Sobre a boa nova nós já tínhamos falado, né, em estudos anteriores, que trata-se de uma boa notícia, né? Uma boa mensagem, que é a chegada do Mestre entre nós, né? Essa boa mensagem atravessa os milênios e aí vem individualmente e coletivamente nos resgatando da ignorância, né? Então, a boa nova é a boa notícia. Mas o Ramon, eu lembro que fez um comentário muito legal, Ramon, sobre a alegria, que foi bem interessante, se você puder repetir. Positivo. Eu não decorei não, mas eu pego aqui. Parece que você falou da verdadeira alegria, né? Que ela vem do interior, Isso. que ela transporta os valores divinos. Pelo Isso. que eu entendi, assim, algo perene mesmo. Isso. Não é apenas aquela euforia, né? Que chega e passa. Parece que foi algo nesse sentido, né? Continua? Porque é diferente da euforia, né? Parece que quando ele diz aí que ele faz lá, que trago-vos boas novas de grande alegria, que realmente veio para ficar. Não é uma coisa, um fogo de palha, que veio apenas para fazer um burburinho e sumir, não. Que realmente tratava-se de uma revelação, que era sólido e que o nosso governador estaria entre nós. Acho que é por aí, mas você falou mais bonito. Não sabia, está no livro. Então, aí tem esse mesmo, aí tem uma parte também que está escrito lá, que a alegria parece como um sinal, né? Tanto individualmente como de um grupo, daquele indivíduo ou daquele grupo que é crente, né? Que acredita em Jesus, que sente realmente que vai viver no reino dos céus com ele, vencendo as provações, né? Também fala que é uma estação tumultuosa, né? Por ocasião das festividades que tinha no povo de Israel naquela época, né? Mas já Isaías, ele fala da alegria e não em termos rituais apenas, né? Ele fala com uma plenitude da salvação de Deus, né? É um regozijo cósmico. Seria a antecipação de um estado futuro. Então, aquela pessoa que já atingiu aquela fé tão ardente naquilo que ela professa, que ela já vive aqui tendo a plena certeza do que vai ser lá. Isso é um motivo de muita alegria, né? É interessante, a gente olha para o Divaldo, a gente olha para o Chico, é essa alegria que a gente vê neles, né? E a gente vê essa alegria no... Deixa eu só fechar a janela, senão vai molhar tudo aqui, peraí. A chuva tá vindo, né, gente? Francisco de Assis, né? E a gente pode viver essa alegria também. A gente conseguir colocar essa fé nos momentos difíceis, né? Também fala, no judaísmo, também acredita-se que essa alegria é uma característica dos últimos dias, né? Que seria, eu entendo que os últimos dias seriam já um momento em que a Terra passasse para uma outra fase, né? Deixa eu ver o que mais. Aí a gente vê a alegria presente no nascimento de Jesus, né? Os evangelhos sinóticos traz a alegria em vários lugares. No nascimento de Jesus, na entrada triunfal, na ressurreição, né? E no evangelho de João, é o próprio Cristo que transmite essa alegria, né? E aí essa alegria seria uma profunda comunhão entre a igreja e ele mesmo, né? E aí lá nos Atos dos Apóstolos, a gente vai estudar isso, essa alegria, ela representa o acompanhamento dos dons do Espírito Santo, dos milagres realizados, das curas, né? Então, é interessante que a gente vê lá no Paulo Estevam, que a fé
que o pessoal tinha era tão grande que eles conseguiram uma harmonia no grupo tão poderosa que tinha fenômenos de vozes diretas, né? Tinha fenômenos mediúnicos belíssimos de espíritos muito elevados que se manifestavam para todo o grupo. Então, quando eu falo aqui do dom do Espírito Santo, né? Então, essa alegria seria isso, né? A gente começar a viver, porque quando a gente não está sintonizado com o bem, com o amor, com a caridade, a gente tem as companhias dos espíritos sofredores, e isso nos causa muito sofrimento. Quando a gente sintoniza com o bem, com o amor, com a verdade, com a caridade, a gente começa a viver um estado de graça. Marlene que fala muito isso, né? Eu gosto dessas palavras. E aí isso é motivo de muita alegria, né? Uma certa paz, né? E o próprio Paulo fala isso também nas cartas, né? Ele fala que é como se fosse um progresso na fé, né? Quanto mais a gente vai progredindo, mais a gente aumenta essa nossa alegria. Mas também é motivo de alegria para ele, no caso, lá das cartas que ele estava falando, dos que ele conseguiu ajudar, se aproximarem de Jesus, né? E essa alegria cristã é um paradoxo, porque você vive ela sofrendo, né? Por amor ao Cristo. Né? É isso. Legal, Ramon. É isso mesmo. A Sônia estava com o microfone aberto. Sônia, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Não, era sobre o assunto anterior, do medo, né? No caso, a Ana falou, ou a gente paralisa ou a gente vai para o combate. Estou tentando, não, eu vou ao combate, porque eu já senti muito medo, muita coisa assim que já aconteceu, e eu estou tentando sair desse medo. Então, seguir em frente, né, o combate. Gostei. A Ana falou. É muito motivador, né? É isso mesmo. Uhum. A gente pegar toda essa energia que pode ser usada para o medo e usar para a ação, né? Claro. Trabalho, Uhum. para continuidade. Erguer a cabeça e vamos em frente, né? Exatamente. Por isso que é bom a gente retomar, sabe? E essa ideia que o Ramon passou para a gente fazer o resumo junto é legal, porque é a oportunidade de todo mundo refletir, né, sobre o assunto. É sempre uma pitadinha que a gente volta a falar novamente. Legal. Obrigado, Sônia. Obrigada a vocês. Ô, Ramon, independentemente da gente estar fazendo, né, esse resumo todo mundo junto, eu acho que a sensibilidade que você trazia nos seus resumos também é sempre muito interessante. Isso não diz que você tenha que deixar de fazer, não, as suas intuições com os bons amigos aí, eu acho que é interessante você fazer um upgrade pra gente. Tá bom? Pode deixar. Tocando a campainha, a gente deixa, a gente atende o telefone. Pessoal, alguém tem alguma coisa a falar do resumo? O Vitor chegou aí, eu sei que a gente já comentou bastante, mas se alguém quiser falar, antes da gente entrar no assunto de hoje, ainda vamos abrir um pouquinho. Quem quiser falar em qualquer momento, pessoal, vamos usar esse recursinho da mão levantada aí, que é interessante, tá? Eu vi que o pessoal usou aí, é muito legal. Para a gente que está mediando, fica muito fácil. Bom, então vamos iniciar então o nosso estudo de hoje, que é o versículo 11. Então eu vou ler para vocês. Porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Então, gostaria que os amigos aí já iniciassem, né? Porque nasceu hoje, né? Seria algum comentário? Alguém queria fazer algum comentário? Como se diz, hoje está cumprindo a profecia. Começou a cumprir a profecia. Né? E tem muitos detalhes, ia ter muitos detalhes, até a crucificação, e depois da crucificação, tudo detalhado previamente em profecias.
E isso tinha que ser divulgado, como eu já disse. E não começou com gente graúda, não, foi o povão. Que o povo era um povo de pastores, né? Então, eles já chegaram e disseram, ó, vai lá que o menininho está lá, enroladinho, enfaixadinho, e é o Cristo. Nossa, Maravilha aqui, hein? silêncio. Não, mas refletindo sobre as suas sábias palavras, Antônio, é isso mesmo. O momento chegou, né? O momento era aquele, era o agora. Isso faz a gente refletir, porque muitas vezes nós vivemos ou do passado ou do presente, e deixamos de viver o agora. Muitas vezes temos oportunidades preciosas, que é o momento, é o agora, e nós não aproveitamos. Naquele momento, o anjo estava falando, ó, nasceu para vós hoje, ou seja, hoje já vamos usufruir dessa boa nova que chegou. O momento é agora. Tá? Vamos pensar para frente, mas vamos viver a partir de agora. Acho interessante isso, a gente, nesse mundo nosso de hoje, com tanta tecnologia, tanta informação, a gente vive sempre um passo à frente e um passo atrás. Quem quer falar alguma coisa sobre isso, eu acho interessante. Lúcia, quer falar alguma coisa? Sempre gosto das suas palavras quando se trata desses assuntos. Então, eu acho o seguinte, eu queria falar antes do hoje. Eu acho que o Antônio Carlos foi muito feliz na colocação dele. Mas por que nasceu para vós hoje? Mas esse para vós não só para o povo eleito de Israel, mas nasceu para vós, humanidade, independente da crença de cada um. Aos gentios, aos judeus, aos povos orientais, que não eram... Naquele tempo nem existia o cristianismo, né? Mas assim, aos povos que professavam outras crenças, então nasceu para vós hoje, né? Um Salvador que vai trazer essa boa nova, mas essa boa nova é um complemento para elevar ainda mais a humanidade, não só para esse povo eleito, não só para esse povo que acreditava na profecia, porque todas as crenças, a gente precisa ter esse diálogo com cada um, independente, não somos o dono da verdade. O Cristo veio, mas não só para esse povo eleito, que se julgava uma elite, que acreditava nessa profecia, e que eles eram, assim, a última bolachinha negresco do pacote. Não. Esse Cristo nasceu hoje para vós. Mas vós todos. Então, assim, eu fiquei pensando muito nessa parte. A profecia é importante? Está sendo cumprida? Está. E aí eu vou fazer, se os amigos permitirem, eu vou fazer um outro paralelo. Então, quando ele nasce, né, trazendo essa boa nova, eu fiz esse paralelo aqui. Nós também, quando nascemos no corpo físico, fiquei pensando, também é um Salvador que está nascendo. Nós mesmos, eu não gosto muito desse termo Salvador, mas vou usar ele aqui, porque está no texto. Mas quando nascemos nesse corpo físico, esta encarnação, também é uma chance que Deus, na sua infinita misericórdia, mesmo com todas as nossas faltas, ele anuncia essa boa nova, ele nos dá a chance de sermos essa boa nova na nossa elevação espiritual. Porque ele poderia simplesmente, você cometeu muitas faltas, vá para o inferno, condenado. Não, ele dá uma nova chance através de um novo corpo físico,
uma nova criação, com outros talentos, para nos redimirmos e para trabalharmos esses talentos em prol da nossa evolução. Então, acho que a gente pode, assim, eu faço muito esse paralelo com o nascimento do Cristo e com o nosso nascimento. Nossa, Lúcia, gostei demais desse comentário, porque tem tudo a ver, né? Quando a gente fala que ele veio para vós, é para todo mundo mesmo. E quem veio para vós, né? O Cristo. E o que o Cristo é? É o amor. E o amor não retira ninguém. Então, partindo do pressuposto que o amor é para todo mundo, então só podia ser para todo mundo mesmo, né? Não podia ser só para um grupo de pessoas, para um povo eleito. Maravilha esse comentário. Ah, a Lucélia está com a mãozinha levantada. Desculpa, Lucélia. Vamos lá. Então, pegando o gancho da Lúcia, que é muito bem lembrado, a gente tem que pensar que os 3 evangelhos sinópticos, cada um deu uma visão de Jesus. Mateus, por exemplo, deu a visão de Jesus Salvador de Israel, a última batatinha do pacote, né? Lucas, que foi o último, ele já dá em todo o Evangelho de Lucas a visão de que Jesus veio para a humanidade, né? E que nenhum de nós no planeta Terra tem que se julgar enquanto nação a última batatinha do pacote, porque não é assim. E o que é interessante é o termo Salvador. Para cada um tem um significado. Ali, para eles, era a salvação dos romanos, certo? Do Império Romano, não é? Era a salvação para eles voltarem a ser realmente a nação de Israel, os escolhidos, não é? O tempo foi passando, esse termo salvação teve uma outra conotação. No cristianismo deturpado, salvação está ligado ao pecado original de Adão, que Jesus veio resgatar a humanidade, não é? Por conta disso, daí os sacrifícios simbolizarem isso, mas também essa salvação pela graça, que até o apóstolo Paulo comenta, e não é assim. Nós não somos salvos pela graça, somos salvos pela nossa atitude, ação, transformação. Então, a salvação viria pela transformação. Então, nós, como agora, com a nossa visão espírita, já uma visão já assim, como diz o apóstolo Paulo, já não somos mais bebês, então a gente pode perceber que a salvação ali significou para nós uma evolução, um passo a mais na evolução, ou seja, na nossa evolução espiritual, intelectual, na nossa evolução aqui nesse orbe terrestre, né? Então, essa é a importância daquele anúncio naquele dia para hoje, para nós, enquanto espíritas, né? Perceber sempre isso. Não vamos nos salvar pela fé nem pela graça, mas pela transformação, porque a fé sem obras é morta, não é? Ótimo, Lucélia. Ótimo comentário. Ana, com a mãozinha levantada. Sei se quer pegar um gancho, depois o Ramon. Abre o microfone, por favor, Ana. Pegar o ganchinho aí da Lucélia, que achei ótimo o comentário dela. Excelente lembrança da questão da graça. Porque a graça, na verdade, como diz lá na Gênese, a única graça que a providência divina nos dá é a reencarnação. Para que, de acordo com nossos méritos,
nós obtenhamos essa salvação, entre aspas. Então, muito bem lembrado, Lucélia. Gostei muito. Tá bom? Já pega o gancho também das duas. Bora. Isso, eu achei muito legal essa parte da graça mesmo, porque acho que é uma coisa que a gente vem se perdendo há muito tempo em matéria de religiosidade, né? Isso aí tem sido uma coisa que tem desviado a gente do esforço próprio de transformação, né? A gente achar que a gente vai para a igreja, faz a comunhão, confessa e está tudo certo. Podemos continuar cometendo os mesmos erros, né? E aí, eu gosto de ver essa parte da graça de um outro jeito. Eu gosto de ver que, por exemplo, nas moratórias que a gente recebe, né? Então, a gente sabe, por exemplo, se eu matei 100 pessoas na encarnação passada, eu não vou precisar matar 100 vezes, morrer assassinado 100 vezes para poder resgatar isso, né? Talvez eu não precise nem ser assassinado. Eu posso aprender a lição pelo amor. E quando Deus percebe essa possibilidade dentro do nosso íntimo, né, ele nos conhece até mais do que a gente mesmo, ele permite, né, e eu gosto de ver a graça nesse ponto, né. Eu até gosto daquela historinha do Chico que fala que se fosse ver o passado de nós todos, nem pelo amor a gente mereceria reencarnar, né, porque a gente já provavelmente resvalou nessas falhas de tirar a vida de outras pessoas, né. E aí, quem tira a vida de alguém merece reencarnar? Não merece. É a graça divina que vai lá e permite para que você possa se reconstruir, né? Eu gosto de encarar a graça dessa forma, né? E a própria vinda de Jesus, eu acho que ela também é um grande exemplo de graça, né? Porque a gente alcançou um patamar psicológico, espiritual, em que já seria interessante ele vir para impulsionar, mas a gente não merecia ele vir pelo bem que a gente fez, né? A gente precisava da vinda dele como ajuda para a gente continuar, né? Aí eu vou entrar na questão da salvação, né? Peguei algumas coisas aqui do Evangelho, então, do dicionário, né? Achei interessante, então, que o vocábulo português se deriva do latim, salvare, né? Salvar, saúde, pode significar saúde, pode significar ajuda, e traduz o termo hebraico Yeshua, interessante, né? E cognatus, pode significar largura, pode significar facilidade, pode significar segurança, e o vocábulo grego soteria e cognatus pode significar cura, pode significar recuperação, redenção, remédio, salvação e bem-estar. Que para mim Jesus é tudo isso daqui. Né? E significação ou resultado de livramento ou preservação de algum perigo ou enfermidade, subentendendo segurança, saúde e prosperidade. Né? Nas escrituras, o movimento parte dos aspectos mais físicos para o livramento espiritual e moral. Né? As porções mais antigas do Antigo Testamento dão ênfase mais nos mais materiais, né? Então, que os servos individuais, escapando das mãos dos seus inimigos, a emancipação do seu povo da escravidão, né? E o estabelecimento dos mesmos numa terra de abundância. É assim que a gente vê esse símbolo mais descrito no Antigo Testamento, né? Já as postões posteriores dão maior ênfase em condições e qualidades morais e religiosas, né? Por exemplo, as bem-aventuranças. Aí a gente já vê essa salvação colocada de outra forma, né? E estende essas amenidades, né, esse bem que essa salvação traz para além das fronteiras nacionais, não só para Israel, né? E a Bíblia nos fornece um relato que desdobra como Jesus proveu a base da salvação,
né? Tendo se apresentado pessoalmente como a salvação do homem. Eu achei muito poético isso aqui, eu não sei nem se o cara que escreveu pensou nisso. Mas, se a gente pegar os ensinos do Cristo, que são pouquíssimos, né? Se você for olhar, é igual suco em pó, que você coloca lá um tantinho de pó que vira um punhado de suco. Né? Quando ele fala aqui que os ensinos de Jesus proveu a base, até o ponto de a gente chegar na doutrina espírita, né? Que se não tivesse tido Jesus, a gente não conseguiria. Né? Então, essa base que ele criou se desdobra, e se desdobra, e se desdobra, e vai continuar se desdobrando. A gente vai continuar evoluindo, e a gente vai continuar tirando dessa base que o Cristo deixou os ensinos que a gente precisa. E é legal a gente olhar isso aqui também de outra forma, porque a gente pode correr o risco de olhar com um olhar religioso e sincretista, né, de achar que é só as religiões que professam Cristo, então, que vão trazer a salvação. Não, porque o Cristo não criou religião nenhuma, né? Ele mesmo não veio aqui e falou assim, tá aqui, cria a religião dos cristãos. Ele não fez isso. Ele só veio e viveu. Significa que todo mundo que vive de acordo com os exemplos que ele deu, seja em qualquer religião que esteja professando, vai encontrar essa salvação, né? E a salvação não é que ele deu a salvação, ele deu o caminho. Né? Ele mostrou, ele exemplificou o que você tem que fazer para salvar-se a si mesmo. Né? E aí lá no Novo Testamento, né? A gente tem aqui a palavra salvação é mencionada por Jesus apenas uma vez, em Lucas 19, referindo-se a si mesmo, né? Como personificação da salvação que proporcionara o perdão a Zaqueu. Então, quando ele entra na casa de Zaqueu, ele fala, hoje a salvação entrou na sua casa, mas você pode interpretar de duas formas. Pode ser porque ele entrou, ou pode ser porque o Zaqueu achou a salvação, né? É interessante isso. Então, fica a gosto do freguês. Quem quiser achar que foi por um, ou foi por outro, ou foi pelos dois, né? Posso falar um negócio? Opa! Eu me lembrei, você está falando aí que o Cristo falou para o Zaqueu, né? Vocês já ouviram falar de muitos casos que a pessoa ganha um livro, né, e tem testemunho de que aquele livro salvou a minha vida. Por quê? Pelo conteúdo dele. Pelo conteúdo. Tem aquele caso lá do cara que ia se suicidar na ponte, lá na França, e tinha um livro dos espíritos lá. Então, é a mesma coisa. Jesus, com a sua doutrina, com a sua filosofia, ele vinha implantar o reino de Deus na Terra. Essa é a salvação, é o conteúdo, é a mensagem, é o alento, é o exemplo que ele ia dar. Não é mesmo? Então, é verdade, Tony. Estou até lembrando, a gente falou lá no estudo do Judas Tadeu, que o Tadeu questionou ele, né? Por que você não se apresenta para todo mundo, né? E aí Jesus fala para ele de uma forma bem sucinta, assim, eu já estou me apresentando para todo mundo. É que cada um vai me ver a seu tempo, mas eu já estou apresentado. Ué, desde o nascimento aí. Exatamente. Então é muito legal isso, porque é a gente que ainda não vê, mas ele já está apresentado, né? Mas eu quero ler uma mensagem para vocês que fala sobre isso, Ramon, a hora que o pessoal falar, e que vai casar justamente com o que vocês estão falando aí. Legal. Bom, eu ainda tenho um pouco para falar, mas se alguém quiser falar um pouco, depois eu volto, fica à vontade. Então, querem falar? Parece que a Ana levantou a mão e a Lucélia. Depois aí a gente volta, então. Isso. Eu vou falar rapidinho. Eu gostei muito do comentário do Ramon e adorei essa colocação de salvação como cura. Porque, de fato, Jesus veio para curar as almas. As curas físicas que ele fazia eram simbólicas, porque, como o Ramon disse, ele mostrava o caminho para a pessoa. Ele curava e dizia, vai e não peques mais. Ora, era um alerta para a pessoa se autoconhecer. Então, eu estava doente porque pequei? Onde? Quando? Como foi que eu pequei?
Então, ele mostrava, não é, o caminho. E ele é o nosso grande terapeuta mesmo. Então, eu gostei demais dessa colocação da salvação como cura, porque, de fato, são nossas almas que precisam ser curadas pela transformação, que é trabalho nosso, é trabalho subjetivo de cada um. Legal, isso mesmo. Lucélia? Não sei se a Lucélia está com a mão levantada, ela já estava, não prestei atenção. Tô. Então, a gente não pode, ao meu ver, de acordo com a misericórdia de Deus, ver Jesus apenas como nosso Salvador. Ver Jesus. Por quê? Porque Jesus, ele não inventou nenhuma religião, na verdade, como muito bem falou o Ramon. E Deus, quando nos permitiu receber esse espírito tão evoluído, tão iluminado, para nos impulsionar para frente, de alguma forma, essa mensagem chegou a toda a humanidade. Pode não ter chegado com o nome Jesus Cristo, mas com certeza chegou por outros meios. Essa mensagem foi levada por espíritos mais evoluídos que em determinado momento vêm para esse planeta. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar. Porque se a gente pensa Jesus nosso, a gente esquece que, de certa forma, ele estava envolvido com com o islamismo também, de alguma forma ele foi percebido, mas e o resto da humanidade? Como é que fica? Como é que essa mensagem chegou? É porque, de certa forma, a nossa evolução enquanto espíritos, a cada encarnação, a gente vai acumulando isso. De alguma forma, outros espíritos foram passando isso para as outras civilizações. Por exemplo, todas as religiões orientais que não acreditavam em Jesus, mas acreditavam na reencarnação como uma forma de evolução, com suas limitações, claro, mas eles estavam tentando achar esse caminho evolutivo que Jesus nos trouxe, não é? Jesus é para toda a humanidade, toda. Para os índios que estavam aqui, lá na América, para os aborígenes, para todos. E, de alguma forma, eu tenho certeza que Deus alcançou todos os povos com essa mensagem. Legal. Bom, pessoal, eu vou pegar um gancho aí no que o pessoal falou, porque quando aí na mensagem diz que o anjo que viria o Salvador, e muitos daqueles que estavam encarnados na época achavam que esse Salvador iria resgatar, né, o povo daquelas injustiças sociais, né, que o povo sofria, que ia acontecer rebelião, que esse Salvador tiraria todo o poder de César, né, dos hebreus, de Herodes, mesmo porque no Velho Testamento, em Isaías, tem aquela frase que diz, né, por outro lado, prometia a vinda de um Messias Salvador. Então, a gente, né, não sei se a gente ou se de uma forma geral, nós imaginávamos que seria um Salvador que iria nos resgatar daquele povo opressor. Mas, na verdade, Jesus veio salvar a cada um que aceitasse ele. E essa salvação, individualmente, ela veio em muitos momentos diferentes. E eu estava lendo uma mensagem aqui, que essa mensagem chama Em Torno do livro, né? Em Torno do Mestre, de Pedro de Camargo, que ele faz uma relação
quando Jesus nasceu para cada pessoa diferente. Então, essa mensagem, ela é grande, eu vou ler só uma parte, tá? Ela pega as principais figuras do cristianismo e diz quando realmente Jesus nasceu ou quando Jesus salvou elas realmente. Então, no livro está assim, ó. Perguntemos a Paulo onde e quando Jesus nasceu. Ele nos dirá, foi na estrada de Damasco, quando eu, então intolerante e fanatizado por uma causa inglória, me vi envolvido na sua luz. Dali por diante já não sou eu mais quem vive, mas o Cristo é que vive em mim. Indaguemos de Madalena onde e quando nasceu Jesus. Ela nos informará. Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz ungida de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor e ele assim se pronunciará. Jesus nasceu no átrio do Paço de Pilatos, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou minha consciência para a verdadeira vida. Daí por diante, nunca mais vacilei diante dos potentatos do século, quando me era dado defender a justiça e proclamar a verdade. Pois a força e o poder do Cristo constituíram elementos integrantes do meu próprio ser. Chamemos à baila João Evangelista e peçamo-nos, diga o que sabe acerca do Natal do Messias. Ele nos dirá, Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela sua divina graça, me fez saber que Deus é amor. Dirijamo-nos a Zaqueu, o publicano, e eis o seu testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol, quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore, à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me, dizendo, Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo? Naquele dia entrou a salvação no meu lar. Interpelemos Tomé, o incrédulo. Quando e onde nasceu o Mestre? Ele, por certo, retrucará. Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido de suas palavras. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Apelemos finalmente para Dimas, o bom ladrão. Onde e quando Jesus nasceu? Ele nos informará. Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana suponham aniquilá-lo para sempre. Dali ele me dirigiu um olhar repassado de piedade e de ternura, que me fez esquecer todas as misérias deste mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo, senti-o em mim e eu nele. Tal foi o testemunho do passado, tal é o testemunho do presente, dado por todos os corações que, deixando de ser quais hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade naquela manjedoura que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu no berço do Redentor do mundo. Essa é a mensagem, gente, que eu achei maravilhosa, porque em cada um, Jesus nasceu em um momento. Fernando. Oi. E esse foi o tema do Encontro com Jesus de 2019. É verdade, Tony. Falando agora, eu me lembrei. Realmente, onde Jesus nasceu, né? Então, tá aí, é um gancho do que vocês falaram, assim, uma boa reflexão para a gente se atentar, né, com essa questão da salvação. Jesus é o Salvador? Quando ele salva? Em que momento ele salva? Ele vai salvar diferente. Meu momento vai ser diferente da Ana, do Ramon, da Silvia, do Iris, da Sônia, da Lúcia e da Lucélia. Isso vai depender de quê? Vai depender de nós.
quando nós vamos estar propícios para receber essa salvação? Zaqueu estava propício em cima da árvore, né? Madalena em outro momento, Paulo na estrada de Damasco, Tomé quando ele duvidou e ele apalpou as chagas do Cristo. Então Jesus vai nascer para nós, vai salvar no momento em que a gente quiser. Fiquem à vontade, pessoal. No sério. A verdade é uma autossalvação. Ramon, Hernani, sim? Então, faz tempo que eu tô com a mãozinha aí, não sei se tinha alguém antes, porque eu não vejo. Mas eu vou falar então, se você me permite. Pode sim, pode falar. Para nós espíritas, então, Jesus, segundo o Livro dos Espíritos, é nosso modelo e guia. Modelo que é para ser copiado e guia, aquele que nos orienta o caminho. Isso mesmo, Ana. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Ramon? Será que eu continuo aqui, né? Quero que você continue. Se você quiser falar Tá. alguma coisa da leitura, fique à vontade. Então, aí, pegou aqui que em Lucas 18, 26, né? O contexto demonstra que a salvação exige um coração contrito, de disposição semelhante à das crianças, impotência receptiva e renúncia de tudo por amor a Cristo. Condições essas que o homem sozinho jamais poderia satisfazer. Aí depois vem. Aí eu aprendi uma coisa, eu percebi na fala da Lucélia que ela já sabe isso faz algumas eras, e eu só aprendi dessa vez. Eu não sabia que os evangelhos sinóticos são só os 3, né? Então é Mateus, Lucas e Marcos. Aí o quarto evangelho é o evangelho de João, que ele faz uma descrição diferente dos outros 3. Eu não sabia disso, aprendi isso agora, né? Então lá no quarto evangelho, né? Ele faz várias menções também dessa salvação. Ele fala aqui ali no capítulo 1, versículo 12, que a gente se nasce filho de Deus ao confiar no Cristo, né? Que as situações são remediadas quando a gente se resigna, né? Que ele fala para fazer tudo o que eles vos disser, né? Que lá em 3:5, né? Um novo nascimento produzido pelo Espírito é essencial para a entrada no reino, né? Quer dizer que a gente tem que se modificar por dentro, né? Um pouquinho. Ele mostra também que o indivíduo curado não podia mais pecar, né, Ana, que você falou, para que não acontecesse algo pior, né? Quer dizer, faz sentido isso, porque se a gente recebe uma graça, uma moratória, alguma coisa, uma cura, mas a gente continua praticando o mesmo erro interno, a gente vai gerar um débito com a nossa consciência maior ainda, né? Porque a gente foi ajudado, né? E não soubemos aproveitar essa ajuda, né? Interessante também que ele fala que no 5:39, as escrituras testificam sobre a vida, e a vida significaria salvação, né? A salvação que há no Filho, a quem a vida e o julgamento foram entregues. Interessante, né? Porque aí eu vejo a descrição do Cristo governador planetário aqui, nessas frases, né? E no capítulo 5, versículo 24, os crentes aparecem como quem já passou da morte para a vida, né? Até tem alguns textos do Emmanuel que trazem as pessoas como mortas-vivas, né? Quando a gente está aqui vivendo, alheio a todas essas realidades,
não do ponto de vista religioso, mas da necessidade da gente se melhorar, desenvolver virtudes, amar ao próximo, a gente fica na condição de morto-vivo, né? A gente está vivo, mas na verdade por dentro a gente está morto, né? E aí ele fala aqui que os crentes aparecem como quem já passou da morte para a vida, né? Essa é um conceito de salvação também, né? E lá no 6,35 Jesus declara-se como o pão da vida, né? Que também, e lá no capítulo 9, versículo 25, 37 e 39, que a salvação é conceder a visão espiritual, né? E essa visão espiritual seria tudo isso que a gente está falando, né? Que a gente vai ver o mundo dos espíritos, né? É a gente olhar com o olhar do espírito para o mundo, para as circunstâncias, né? E lá no 10:10 ele fala a entrada na segurança e na vida abundante do rebanho do Pai é por intermédio do Cristo, né? E fala também que a vida ressurreta pertence ao crente, né? Aquele que acredita nessas lições de Jesus, né? E que na própria morte de Jesus a gente tem essa salvação também demonstrada, né? Para uns a salvação foi só na morte, né, Ramon? Para uns foi muito antes disso. É. Pensa bem, o Pedro precisou do galo cantar lá 3 vezes para ele aceitar a salvação. Para outros foi quando Jesus era criança, provavelmente. A gente não sabe todo o contexto, né, da vida de Jesus, mas a gente vê que lá no templo mesmo ele já ensinava os doutores. Né? Falta só um cardinho, eu já fecho o bico. Ele é o caminho verdadeiro e vivo até a habitação do Pai, né? E permanecer no Cristo, né, a videira, é o segredo dos recursos da vida. Eu até entendi melhor o que significa quando ele fala, eu sou a videira verdadeira, né? Quer dizer, ele é a videira e a gente vai ser os ramos, né? Se a gente permanecer com ele, a gente vai ter vida, né? E por amor a ele, o Espírito removerá os obstáculos, né? À salvação e preparará a sua realização. Então, se a gente conseguir fazer esse movimento íntimo, a gente sai dessa inércia de ouvir, achar bonito e não conseguir fazer o movimento interior, né? E lá, seu amor curador reinstala o amor em seu seguidor e o reintegra para poder servir. Achei lindo isso também, né? E lá no Atos também tem falando sobre a salvação, né? Primeiro sobre as multidões, né? E depois indica o arrependimento, né? A necessidade da gente se arrepender, né? E aí, ó, sobre o indivíduo enfermiço, ignorante de sua verdadeira necessidade espiritual, sobrevém a cura através do nome de Jesus, né? Ele vem e tira essa ignorância espiritual, né, da gente, né? Ótimo, é isso. Obrigado. Perfeito. Uma variante, né, de vários ângulos, né, da salvação que canaliza tudo na questão da aceitação, né, Ramon? De você aceitar toda essa mensagem, toda essa vivência que o Cristo trouxe. Eu queria ouvir os amigos aí que não falaram, o Kaká, o Iris, o próprio Vitor, que chegou aí, mas tá quietinho. Fiquem à vontade, se quiser falar alguma coisa do que a gente já falou. Está ainda dentro do versículo 11. Só habilitar o microfone, gente. Ou levantar a mãozinha. Vitor, quer falar alguma coisa?
acho que vocês falaram tudo. Só refletindo mesmo nessa ideia de Salvador, né? Essa ideia de que nós precisamos nos salvar, né? Jesus é o símbolo dessa salvação pelo que ele representa, pelo que ele fez para se salvar também, né? Então, em um dia ele teve que começar o processo de salvação que nós estamos passando agora, e ele tornou-se a salvação no sentido de representar todas as virtudes, todas as posturas e comportamentos que o homem deve possuir para salvar-se. Então, acho que, assim, pensar na figura de Cristo me traz muito dessa ideia de salvação, né? No fim do ano passado, eu estava passando por um momento muito feliz ao pensar sobre Cristo. Então, eu estava pensando intuitivamente sobre ele, sobre a pessoa que ele é, e tentando imaginá-lo, né, assim, na vivência cotidiana. Imagina como era conviver com ele. Assim, é muito forte pensar sobre isso, fazer um exercício mesmo de pensar nesse homem simples, que está ali, e se eu olhar para um homem e saber que aquele homem sabe de muita coisa, né? Ele é uma pessoa muito sábia, uma pessoa que tem muita vivência, que tem um sentimento de amor inefável. São ideias assim que chegam até a constranger, como diz Paulo, né? Até a assombrar a nós. Porque imagina estar na presença desse homem, e esse exercício é muito interessante, pensar, nossa, como seria se Jesus estivesse aqui agora, fisicamente, né? Como que seria para nós a presença desse homem? Será que a gente ia se ajoelhar, ia chorar? Como é que a gente ia ficar, né? Qual que seria a nossa reação? Eu, pelo menos, imagino que eu ia me constranger pelos meus erros, chorar por não ter acertado, me felicitar por estar na presença dele, amá-lo por querer segui-lo, né? Então, assim, ia ser um mix de sentimentos que a gente não consegue explicar. E esse exercício, assim, é muito legal, porque ele faz com que a gente se torne mais brando, mais suave no dia a dia, e perceba, nossa, é legal pensar nessa presença de Jesus, então por que eu não tento ser um pouco dessa presença dele para outras pessoas, né? Tentar ter essa brandura, essa mansidão, que é o que o Evangelho nos recomenda. Então, assim, São Vicente de Paulo fala bastante isso na Revista Espírita, em umas mensagens dele em 1859, que a brandura, a mansidão são necessárias, são aí um dos primeiros passos para que a gente consiga. Então, assim, eu fico pensando, e me atrai muito essa ideia para pensar que não só a gente deve representar um pouquinho do que é Cristo, mas também porque ele está junto de nós no dia a dia, nos momentos de dificuldade, ele está ali, né, em pensamento, quando a gente sintoniza com ele, e a gente pode emanar um pouco do que ele emana para nós, né, transferir isso para outras pessoas que também precisam. Então, essa ideia dele perto de nós, assim, é uma ideia que me atrai bastante, eu acho que é interessante, traz um pouco desse sentimento do que é Jesus. Mesmo, Vitor. Muito bom. Pessoal, está aberta a palavra. Porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Que é o Cristo Senhor, gente. Quem que é esse Cristo, hein? O que esse Cristo representa para nós, Lucélio? Está com a mão levantada, eu não tinha visto, fica à vontade. Lucélio, quer falar alguma coisa? Oi, desculpa. Estava com a mão levantada. O Vitor mencionou que se pudesse ver Jesus, eu já converso muito com ele. Eu vejo Jesus sentado e eu na frente dele conversando com ele. Eu converso muito com ele. Mas uma coisa eu tenho certeza: se Jesus estivesse aqui hoje, eu iria sentar, conversar muito com ele, mas ainda isso não ia implicar na minha salvação. Por quê? Porque, na verdade, o que Jesus nos trouxe é que, paulatinamente, na medida que a gente evolui, a gente vai conseguindo desenvolver todos aqueles atributos morais, aquelas leis morais que realmente vai fazer toda a diferença.
isso exige esforço. O fato de eu estar ali, acreditar, amar, não faz diferença. A salvação não vai... Então, vai levar N encarnações para eu realmente me esforçar e me transformar. Né? Tanto é que isso é que aconteceu com a mensagem de Jesus. Por exemplo, as pessoas se esquecem que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, né? Historicamente eu aceito como o primeiro. Ele foi escrito único antes da destruição de Jerusalém, 70. Veja bem, 70. Quando Lucas escreve o evangelho dele e Mateus, foi depois. Então, os judeus já estavam tudo espalhado. Aí aconteceu a diáspora, eles se espalharam. Então, a gente percebe que essa mensagem aconteceu em todo lugar, cada um interpretou de uma forma, isso não tinha como não acontecer por conta da nossa, ainda, nosso estágio evolutivo, mas faz 2000 anos, olha só, mas de alguma forma a essência dela, não o dogma que eles construíram em volta de tudo isso, mas a essência está aí. E de alguma forma todo mundo aceitou, porque um está procurando ser mais amoroso, o outro está procurando ser mais paciencioso, o outro menos invejoso. Então, a humanidade, de alguma forma, aceitou essa salvação. Só que ela é muito lenta. Não tem como ser diferente, não é? E aí a gente lembra mais uma vez o Kardec, né? Reconhece-se o espírita pela sua transformação moral e pelo esforço. Esse esforço que a Lucélia falou. Pelo esforço em combater as suas más tendências, né? E a coisa não é fácil, não. É lenta mesmo. Mas nós vamos chegar lá. Eu vejo assim, isso a gente só tem que aproveitar as oportunidades que a gente tem, né, desses encontros com Jesus. Às vezes nós temos grandes oportunidades e não conseguimos aproveitá-las. No livro Há 2000 Anos, em determinado momento, o Públio Lentulus, ele tem a oportunidade de conversar com Jesus na praia. E recebe esse convite, né, maravilhoso de se transformar. E naquele momento esse convite não é aceito. Então, quanto tempo o Públio Lentulus demorou para aceitar Jesus, né? Passou muitos séculos aí para aceitar. Hoje ele é o Emmanuel, né? Hoje ele já deve estar reencarnado aí como um grande trabalho. Mas se ele aceitasse Jesus naquele momento, ele poderia estar em órbitas muito mais adiantados, né? Então, a nossa salvação vai depender da gente mesmo, do nosso momento. E a nossa principal encarnação, que a gente já conversou sobre isso, é essa, é o agora. Nós não falamos na mensagem hoje, que ele diz ali, ó, porque nasceu para vós hoje um Salvador. Quem sabe não está nascendo para nós hoje um Salvador? E de repente a gente está deixando passar essa oportunidade. De repente vai aparecer mais para frente, várias oportunidades. Mas aí, de repente, o contexto é outro, né? E as dificuldades são maiores. É apenas uma reflexão para nós. E se não formos pelo amor, iremos pela dor, né? Aí tem que ser o espeto, né, o Antônio? É isso mesmo. Pessoal, nós já estamos com o nosso horário em cima do horário, né? Já são 8h29 aqui no meu relógio. E não sei se dá para a gente extrair mais alguma coisa do versículo, ou se na próxima reunião que vai intercalar, né? A gente começa no 12
A Luciana e Hernandes. A Lúcia e a Anne parece que querem fazer os últimos Lúcia, comentários. pode falar. Eu tô com a mão levantada aqui. Deixa eu falar rapidinho. Eu não ouvi, tá? Desculpa mesmo. Senão me dá até um negócio aqui. Estão me ouvindo? Tá. É o seguinte, é bastante interessante isso que o Antônio nos trouxe, que ele fala que essa nossa autossalvação, né, ela será através das nossas obras, das nossas ações. Porque, e também se fala que essa salvação é muito lenta. Ela é muito lenta devido até à nossa morosidade em colocar em prática, mas principalmente ao nos colocarmos aos pés de Jesus, o Nazareno, e não nos colocarmos como modelo e guia o Cristo. Nós precisamos diferenciar o Jesus homem, mitológico, do Cristo. Porque quando colocamos o Cristo como modelo e guia, aí obrigatoriamente temos que partir para a ação. Agora, quando colocamos a nossa salvação nos pés deste homem, do Jesus, e deixamos tudo a cargo dele, eu tenho muita fé em Jesus, Jesus me ajuda, Jesus faça isso, realmente esse progresso espiritual vai demorar muito, porque todos nós estamos fadados a sermos Cristos também. Só que nós precisamos trabalhar essa centelha, esse caminho, e não colocar no pé do crucificado e falar, olha, eu estou com N problemas, resolva para mim, eu acredito muito em você. Aí é uma atitude assim totalmente passiva, que não é de um cristão. Aí é de um idólatra. Aí eu já não concordo. Muito bom você ter feito esse comentário, Lúcia, porque veio ao encontro desse finalzinho aí, ó, que é o Cristo Senhor na cidade de Davi. A gente já falou sobre a cidade de Davi, né, toda a representação que ela tem, mas essa diferenciação de o Cristo e Jesus é muito, muito bom, porque às vezes nós temos a gente vê, né, essa atitude mesmo, de colocar tudo nos pés de Jesus, uma situação passiva, e diferente de quando você abraça o trabalho, né, junto com o Cristo, que é algo muito, muito diferente na sua intensidade. Ótimo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Ramon? Não? Bom, então eu vou pedir para o Ramon fazer a prece final. A Ana está falando. Eu levantei a mãozinha aí faz tempo. Eu não consigo diferenciar Jesus do Cristo, porque ele é o Messias. Ele é o Cristo, ungido por Deus, que Deus envia de época em época para que a humanidade desenvolva. Então, eu gostaria que vocês, na próxima oportunidade, explicassem melhor isso aí, porque eu não consigo estabelecer essa diferença entre Jesus e Cristo como modelo e guia da humanidade. Eu estou curiosa para saber. Só isso. As cenas dos próximos capítulos. Quer falar alguma coisinha para a gente aproveitar a oportunidade da palavra? Ela e o Ramon, fique à vontade. Eu acho que a Ana colocou algo muito interessante. A gente podia pesquisar durante a semana o que é o Cristo e o que é Jesus, porque realmente a Lúcia colocou algo muito, mas muito, muito importante. Eu acho que se a gente pesquisar durante a semana, a gente vai poder ter um esclarecimento realmente melhor do que Jesus e do que o Cristo e daquilo que nós fomos culturalmente ensinados a acreditar. Eu gostei da proposta da Ana. E parabéns a Lúcia pelo comentário. Eu acho que foi inspirado porque tem lá escrito Cristo Senhor, né? Então é uma chave ali. Eu também não pesquisei sobre isso, mas acho que está faltando de tudo que nós falamos aqui. Então,
Legal. Foi legal. Tem conteúdo para isso, sim. Podemos. A gente vai ter o estudo da próxima semana, né? Que vai ser o estudo intercalado dos Atos dos Apóstolos. A gente está fazendo uma prévia dos estudos dos apóstolos e evangelistas. Depois na próxima semana, a gente pode retomar isso. E é interessante que façam as suas pesquisas. A Lúcia já deu um caminho para nós aí, mas eu acho que dá para a gente esclarecer melhor essa questão. Tá? Eu lembro que não sei se a Lúcia lembra, a Lucélia também, a Jo, o Kleber que fazia essa diferença aí bem... Exato, eu lembrei do Kleber. Realmente, verdade. Né? Legal. Tá bom, fica aí então, gente. A dica para a gente fazer esse estudo, tá? Bom, Ramon, faz a prece, por favor. Então só nos resta agradecer por essa reunião tão especial que nós tivemos hoje. Quantas energias amorosas e sublimes nós pudemos sentir, quanta inspiração nos corações de cada um dos irmãos participando. E esse banquete é algo que vem pela misericórdia divina, para alimentar as nossas almas, para encher a gente de esperança, de coragem, de vontade, de paciência. Vem para aliviar as aflições que a gente também traz no coração. Então nós temos que agradecer muito, temos que cultivar a gratidão no coração para poder viver esse momento. Fica conosco, Jesus, sempre. Nós precisamos de Ti. Pedimos aos benfeitores amigos que nos mantenham nessa união, nesse amor fraterno, nessa amizade que nos congrega, que nos permite aprender mais, com mais profundidade. E abençoe o lar de cada um. Que nesse momento muita luz seja levado aos familiares, aos aposentos de cada lar. E nos ajude, Senhor, a sermos bons cristãos, a buscarmos essa salvação durante toda a semana, e que a gente possa se encontrar de novo aqui no próximo domingo, para nos alimentarmos um pouco mais, novamente. Que assim seja. Que assim seja. Bom, amigos, um bom domingo a todos. Tchau, pessoal. Um beijo para cada